Nesse vídeo vou estar resolvendo mais um exercício relacionado à disciplina de máquinas elétricas, tratando também de máquinas de corrente contínua. O enunciado diz o seguinte: considere um motor de corrente contínua do tipo série, cujas informações, dados e parâmetros estão expostos na tabela 1 acima. Então, agora o nosso motor vai ser do tipo série, ou seja, como a gente pode ver aqui nesse circuito equivalente, o enrolamento de campo ele vai estar ligado em série com o enrolamento de armadura. Consequentemente, a corrente que percorre os dois enrolamentos é a mesma. Isso vai ter uma influência no fluxo magnético da máquina, que a gente vai mostrar mais à frente. Dando uma olhada aqui na tabela, com os parâmetros, a gente tem que a potência nominal é 6 kW. Potência essa que é uma potência mecânica, porque a gente está operando com motor. Potência de saída. A rotação nominal vai ser 1110 RPM, o rendimento 90%, lembrando que o rendimento é a potência de saída sobre a potência de entrada. Tensão nominal da armadura 400 volts, queda de tensão nas escovas 2 volts, resistência do enrolamento da armadura 0,6 ohms e resistência do enrolamento de campo série 0,4 ohms. Se a gente fizer uma comparação rápida aqui desse motor do tipo série com o motor shunt, a gente vai perceber que a resistência do enrolamento de campo série ela é muito menor que a resistência de enrolamento do campo shunt. Por quê? Aqui, a corrente que circula é a corrente de armadura. Ela vai ter uma intensidade muito alta. Por isso que esse enrolamento aqui ele tem que ser bem parecido com o enrolamento de armadura. Porque ele precisa aguentar essa corrente aqui, que vai ter uma intensidade alta. Portanto, ele precisa ser um fio mais grosso e, consequentemente, com menos espiras. Já no motor do tipo shunt, não. A corrente de armadura ela passa somente no enrolamento de armadura. E a corrente que passa no campo shunt, ela vai ser uma corrente bem menor. Por isso que lá a resistência é maior, porque são várias espiras de um fio bem mais fino. Continuando aqui, o motor é alimentado por uma fonte de tensão contínua de 400 volts e opera em suas condições nominais, acionando uma carga mecânica acoplada a seu eixo de rotação. Nessas condições, o rendimento do motor e a queda de tensão nas escovas são iguais aos valores apresentados na tabela 1. Determine a variação percentual na sua velocidade se a carga do motor decrescer em 60%. Ou seja, ele quer saber a variação percentual na velocidade se a gente tiver com 40% de carga no motor. Porque está falando que a carga do motor vai decrescer em 60%. Então a gente faz 100% menos 60%, 40%. Então a gente vai ter que fazer um cálculo para o motor operando em condição nominal, 100% da carga, e um outro cálculo para quando ele está operando com 40% da sua carga. Consequentemente, a gente vai ver lá no final que quando a gente vai tirar carga desse motor, vai deixar uma carga mais leve, a velocidade ela tem uma tendência de subir. A gente quer calcular a variação percentual dessa velocidade, o tanto que ela subiu. Aqui eu transcrevi todos os dados para ficar mais fácil a observação. E vamos fazer o cálculo aqui para a condição 1. Aqui eu coloquei a fórmula da força contra a eletromotriz, que a gente vai usar mais à frente. Força contra a eletromotriz igual a constante da força contra a eletromotriz, que é uma característica construtiva do motor, vezes o fluxo magnético, vezes a velocidade em radianos por segundo. Calculando para a condição 1, o motor operando em condição nominal, a gente vai ter que a tensão na armadura, a tensão aplicada, né, é igual a força contra a eletromotriz 1, mais a soma das resistências, porque a corrente de armadura vai passar tanto no enrolamento de campo quanto no enrolamento de armadura. Então a gente precisa somar essas duas resistências. Então vai ser a soma das resistências, resistência de armadura mais a resistência de campo, vezes a corrente de armadura, mais a queda nas escovas. Isolando a força contra a eletromotriz aqui, vai ficar tensão aplicada, menos a queda nas escovas, menos a soma das resistências, vezes a corrente de armadura. Se a gente olhar aqui, a gente tem todos os dados para substituir nessa forma, menos a corrente de armadura. Então a gente precisa encontrar primeiro ela para poder achar a força contra a eletromotriz 1. Como que a gente vai achar essa corrente? A gente vai usar a fórmula do rendimento aqui. Potência de entrada
é igual a potência de saída dividido pelo rendimento. Potência de entrada vai ser igual a 6.000 watts, que é a potência de saída, dividido por 0,9, porque o nosso rendimento é 90%. Então a potência de entrada vai dar aproximadamente 6.666,67 watts. Outra forma da gente achar essa potência de entrada é multiplicando a tensão aplicada vezes a corrente de armadura. Se a gente comparar de novo com o motor tipo shunt, aqui não seria corrente de armadura, seria corrente de linha. Porque a corrente de linha ia se dividir entre a corrente de campo e a corrente de armadura. Aqui não, aqui a gente tem uma única corrente. Então vai ser a tensão aplicada vezes a corrente de armadura. Isolando a corrente de armadura, a gente vai ter que 6.666,67 watts, que é a potência de entrada que a gente achou aqui, dividido pela tensão aplicada, que é a tensão da fonte, vai ser igual a aproximadamente 16,667 amperes. Achamos a corrente de armadura. Agora a gente pega essa corrente de armadura e substitui aqui na fórmula onde a gente precisava dela e acha a força contra a eletromotriz. Então a força contra a eletromotriz vai ser igual a 400, que é a tensão aplicada, menos 2, que é a queda nas escovas, menos 1, que é a soma das duas resistências, vezes a corrente de armadura, que é 16,667 amperes. Fazendo esse cálculo, a gente vai achar uma força contra a eletromotriz na condição 1, que é operando em condição nominal, né, 100% da carga, de 381,33 volts. Agora que a gente já determinou a força contra a eletromotriz na condição 1, a gente vai determinar na condição 2, com o motor operando com apenas 40% da carga. Aqui a gente pode fazer uma analogia tanto pela corrente quanto pela potência. Aqui eu vou fazer pela potência de saída. Peguei aqui 100%, 1 menos 0,6, 60%, igual a 40%. Então a potência de saída vai ser 6.000, que é a potência de saída nominal, vezes 0,4, que vai dar igual a 2.400 watts, que é 40% da nossa carga nominal. Substituindo na fórmula do rendimento, a gente vai achar a potência de entrada. A potência de entrada vai ser 2.400 dividido por 0,9, que é o nosso rendimento, que é de 90%. A potência de entrada vai ser aproximadamente 2.666,67 watts. Agora a gente vai precisar achar a corrente de armadura. Corrente de armadura vai ser igual a potência de entrada, 2.666,67 watts, dividido pela tensão aplicada, tensão da fonte, 400 volts, que vai ser igual a 6,667 amperes. Se a gente tivesse simplesmente pegado essa corrente aqui, ó, 16,667, que é a corrente na condição 1, 100% de carga, e tivesse multiplicado por 0,4, tivesse feito 40% dessa corrente, a gente vai conseguir encontrar esse mesmo valor aqui, ó, 6,667 amperes. Substituindo aqui para achar a força contra a eletromotriz na condição 2 agora. Tensão aplicada igual a força contra a eletromotriz 2, menos a soma das resistências, vezes a corrente de armadura, mais a queda nas escovas. Substituindo isso aqui, isolando a força contra a eletromotriz 2 e substituindo, a gente vai ficar com 400, que é a tensão aplicada, menos 2, que é a queda nas escovas, 2 volts, menos 1, que é a soma das resistências, 0,4 mais 0,6, vezes 6,667, que é a nossa corrente de armadura quando a gente tem apenas 40% da carga no eixo do motor. A gente vai achar uma força contra a eletromotriz na condição 2 de aproximadamente 391,33 volts. Agora que a gente já tem as duas forças contra eletromotrizes, tanto na condição nominal, 100% da carga, e na condição a 40% da carga, a gente vai precisar fazer a razão entre a força contra a eletromotriz 1 e a força contra a eletromotriz 2 para achar a relação da velocidade. Só que antes disso é interessante a gente fazer uma dedução aqui,
que vai fazer a gente entender um conceito que a gente vai usar lá na frente. Seguinte, a força contra a eletromotriz é igual a constante da força contra a eletromotriz, que é uma característica construtiva do nosso motor, vezes o fluxo magnético, vezes a velocidade. Aqui seria, no caso, em radianos por segundo, mas eu passei para RPM. A gente também pode achar a força contra a eletromotriz pela seguinte fórmula. A força contra a eletromotriz vai ser igual a tensão aplicada menos a queda nas escovas, menos a soma das resistências, resistência de armadura e resistência de campo, tudo isso multiplicado pela corrente de armadura. Se a gente igualar essas duas fórmulas, a gente vai ter o seguinte: a constante de construtiva do motor, que é a constante da força contra a eletromotriz, vezes o fluxo magnético, vezes a velocidade, vai ser igual a tensão aplicada, menos a queda nas escovas, menos a soma das resistências, vezes a corrente de armadura. Se a gente passar a constante da força contra a eletromotriz e o fluxo magnético para cá dividindo, isolando a velocidade, a gente vai ficar com essa equação aqui. Só que, como o motor é do tipo série e a corrente de armadura passa tanto no enrolamento de campo série quanto no enrolamento de armadura, é a mesma corrente que circula aqui, o fluxo magnético vai ser diretamente proporcional à corrente de armadura. Por que isso? Porque o fluxo magnético é dado pela força magnetomotriz dividido pela relutância. Relutância que é uma característica construtiva do motor. A força magnetomotriz ela também é igual ao número de espiras multiplicado pela corrente, que nesse caso aqui vai ser a corrente de armadura. Então a gente vai ficar com o fluxo sendo igual ao número de espiras vezes a corrente de armadura dividido pela relutância. O número de espiras também é uma característica construtiva do motor. Então se a gente pegar o número de espiras e a relutância e transformar numa constante só, porque as duas são características construtivas, a gente vai ficar com a seguinte equação para o fluxo. Fluxo magnético é igual a Km, que vai ser a nossa constante construtiva, vezes a corrente de armadura. Por isso que o fluxo é diretamente proporcional à corrente de armadura. Se a gente aumentar a corrente de armadura aqui, a gente aumenta o fluxo. Diminuindo ela, a gente diminui o fluxo também. Pegando essa fórmula aqui agora, trazendo para cá e substituindo o fluxo por essa equação aqui, a gente vai ter o seguinte: a velocidade é igual a tensão aplicada menos a queda nas escovas menos a soma das resistências vezes a corrente dividido por a constante construtiva da máquina, que é a constante da força eletromotriz, vezes outra constante construtiva vezes a corrente de armadura. Como são duas constantes construtivas de motor, a gente pode transformar elas em uma só. Foi o que eu fiz aqui. Transformei em K', obtendo essa equação aqui para a velocidade no motor. Agora a gente vai usar essa equação aqui, fluxo igual a Km vezes a corrente de armadura, na nossa razão entre a força contra a eletromotriz em 1, que é a 100% de carga, e a força contra a eletromotriz 2, que é quando está 40% da carga. Aqui, ó, fazendo a razão, dividindo um pela outra e escrevendo a fórmula aqui na frente, a gente vai ficar com força contra a eletromotriz, constante da força contra a eletromotriz, vezes o fluxo, que é Km vezes IA1, corrente de armadura 1, vezes a velocidade 1, que o nosso enunciado deu, que é 1110 RPM. Como isso aqui é características construtivas do motor e a gente está falando do mesmo motor, então a gente pode cancelar isso aqui, porque vai ser igual. Ficando a força contra a eletromotriz dividido pela força contra a eletromotriz 2 vai ser igual a corrente de armadura 1 vezes a velocidade 1 dividido pela corrente de armadura 2 vezes a velocidade 2. Substituindo todos esses valores, a gente vai ver que a gente não tem essa velocidade na condição 2, a 40% de carga. Então a gente vai achar ela.
Resolvendo o cálculo aqui, multiplicando cruzado, a gente vai achar uma velocidade na condição 2 a 40% de carga de aproximadamente 2.847,686 RPM. E agora que a gente já tem as duas velocidades, tanto na condição 1 para 100% de carga, que é 1.110 RPM, tanto para a condição 2 a 40% de carga, que é 2.847,686 RPM, a gente pode jogar aqui nessa fórmula e calcular a variação percentual da velocidade. A fórmula é a seguinte: o módulo da velocidade na condição 1 menos a velocidade na condição 2 dividido pela velocidade na condição 1 multiplicado por 100% para a gente achar o valor em porcentagem. Substituindo aqui, a gente vai ter que 1.110 RPM, que é a velocidade a 100% de carga, que é uma velocidade menor, menos 2.847,686, que é a velocidade quando a gente tem 40% da carga no eixo do motor. Calculando isso aqui e fazendo o módulo dividido pela velocidade na condição 1, 1.110 RPM, multiplicando isso por 100, a gente vai ter um valor percentual de 156,55%, ou seja, a velocidade na condição 2, operando apenas a 40% da carga nominal, é 156,55% maior que a velocidade do motor operando com 100% de carga. Ou seja, quanto menos carga a gente tem no eixo do motor, a tendência é a velocidade aumentar. Por isso que um motor tipo série não pode operar com menos de 20% da sua carga nominal. Porque se ele operar nessas condições aí, a tendência dele vai ser disparar. É por isso também que um motor tipo série ele não pode ser utilizado com correias ligando a carga ao eixo do motor. A carga tem que ser diretamente acoplada no eixo, porque se acontecer alguma coisa com essa correia e ela arrebenta, o motor vai ficar operando a vazio e a tendência dele disparar vai fazer um estrago feio lá.